Bom, então a gente vai falar um pouquinho da importância da acessibilidade em Design Ops, né? A gente preparou um materialzinho aí para tanto eu quanto o Mal compartilhar a nossa experiência e algumas iniciativas para também dar ideia e ajudar a galera que está aí na batalha para implementar as boas práticas de acessibilidade rumo a uma cultura mesmo, né? Cada vez mais diversa. E, né, para iniciar bem brevemente, fazer a nossa autodescrição aqui. Então, bom, eu sou Paulo Aguilera, eu sou um homem de pele branca, cabelo castanho bem escuro, um breve topete com pomada aqui para o lado. O Mal também vai fazer a autodescrição dele, a gente está bem alinhado nisso, no nosso gel aqui. Estou com o bigode também mais aqui e a barba por fazer. Óculos de armação transparente, estou com um moletom preto e no fundo está uma parede branca, pegando um pedacinho aqui de uma cortina bege e um pedacinho do violão aqui, tá bom? Atualmente eu sou Design Ops Manager, né? Sou gerente de operações de design lá no Banco Carrefour e também instrutor do Bootcamp de Acessibilidade Digital da HAL Bootcamps, tá? Então hoje vai ser um dia bem massa e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Acho que a gente está bem parecido, Paulo. A gente não combinou, mas vamos lá. Vou começar a fazer aqui, então, minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, curto. Estou com a barba rala, atualmente com bigode. E tenho 32 anos. Eu sou QA, focado em acessibilidade aqui no Banco Carrefour, dentro do time de Design Ops. E é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho da experiência aqui dentro do Design Ops sobre acessibilidade e participando, no meu caso aqui, pela primeira vez no TDC. Boa, Mal. E também, gente, está sendo muita honra, assim, estar palestrando ao lado do Mal, um profissional que eu admiro demais, e a gente tem conseguido fazer a diferença aqui no Banco Carrefour. Bom, para começar, gente, a gente vai dividir um pouquinho essa parte, né, de o que é acessibilidade e o que é Design Ops, né? A acessibilidade, provavelmente, vocês já estão, né, bem instruídos do que é, por conta da trilha como um todo, mas para quem está chegando agora também, o Mal vai dar uma introdução aí no tema, e depois a gente vai falar um pouquinho de Design Ops antes de entrar ali nas nossas iniciativas. Começando aí com o tópico do que é acessibilidade, né? Maravilha. Então, acessibilidade nada mais é que a gente pensar em pessoas em primeiro lugar, né? É garantir que as pessoas vão conseguir acessar, consumir algo com segurança e autonomia. Afinal, a gente está falando de pessoas, né, que têm diferentes características, vivências e necessidades específicas. Quem está participando aí da trilha, né, durante todo esse dia já deve ter ouvido aí falar sobre WCAG e outras diretrizes que norteiam aí as questões de acessibilidade, mas fica a pergunta, né, você que está aí projetando aplicações na parte de design, desenvolvimento, testes ou qualquer outra área que você atue aí, será que você está tendo a oportunidade, né, de considerar a acessibilidade, pensar nas pessoas, das suas diferentes necessidades? Aqui no Banco Carrefour, a gente tem isso como um pilar já definido dentro do time de Design Ops, e ao longo dessa apresentação a gente vai estar mostrando aí um pouquinho e como a acessibilidade está interligada aí dentro de todos os nossos processos e tudo que a gente está atuando para entregar uma aplicação sem barreiras de navegação, né, o mais acessível possível a todas as pessoas. Falando um pouquinho sobre o que é Design Ops, também para dar uma balizada, né? Então, como a gente comentou ali no começo, né? São as operações de design. Então, tudo que contém ali dentro do time de design para a gente fazer os times, né? Essa engrenagem do time de design rodar com uma maneira mais otimizada, mais eficiente, né? Com mais qualidade, focando principalmente naquilo que é necessário, né? Tornando cada vez mais os processos e as pessoas designers mais estratégicas, tá? Então, só fazendo a tradução, Design Ops é operações de design. Então, a gente costuma facilitar e escalar os processos do time de design, tá? Sempre em conjunto com as áreas de tecnologia, produtos e marketing, principalmente. Quando a gente está falando dos processos de design, a gente esbarra nos processos da empresa. Então, isso precisa estar muito bem azeitado, né? Precisa estar muito bem calibrado e alinhado. Então, um dos nossos princípios ali também, né, é garantir a qualidade, né, de tudo que é entregável aqui. Então, é tanto de processo, temos o produto do Design System aqui dentro, temos a frente de conteúdo, Content Ops, a parte de pesquisa, Research Ops, garantindo também essas consistências, né, de processos, com foco em interface, conteúdo e pesquisa, e eficiência operacional dos produtos digitais
daí no caso do cenário aqui meu e do Mal, do Banco Carrefour, tá? Então, novamente, Design Ops, falando de estruturas de time, pode ser uma pessoa, pode ser um time com várias pessoas, com pessoas especialistas, enfim. Pensem o Design Ops com essa parte de processos, escalabilidade como um todo, tá bom? Não necessariamente um time específico precisa ter exclusivamente essa responsabilidade. E aqui, nesse slide, a gente mostra um pouquinho dessa correlação, né? Então, praticamente tem um bloco com alguns temas dentro, né? Que é o nosso produto Design System, né? Que é o NAC, a parte de Content Ops, a parte de Research Ops e a parte também que a gente coloca aqui dentro, que é a parte de acessibilidade. Porém, como todos vocês sabem, acessibilidade está em tudo, né? Contém tudo. Porém, aqui dentro do time de Design Ops, a gente tem uma frente focada em acessibilidade para apoiar não só o Design System, mas o banco e o grupo Carrefour como um todo, tá? Então, pensa que esses 4 temas que eu comentei estão dentro de um bloco, e eles, baseado, né, em documentações, processos, boas práticas, capacitação e o suporte, a gente alimenta, né, todas as tribos de produto, as squads, que vão consumir essas nossas documentações, apoio, seja o Design System, né, consumir os elementos lá do Figma, seja na parte de front-end, utilizar o código, né, dos componentes que estão sendo criados, a parte de conteúdo, né, toda a documentação, como a gente escreve para produto, como a gente se comunica com as nossas pessoas usuárias, a parte de pesquisa, como a gente faz pesquisa, né, para a galera também ter um local onde a gente organize todas essas pesquisas. Isso também é acessibilidade, né? As pessoas conseguirem encontrar as informações num local centralizado, dando visibilidade para todo mundo, tá? Então, todas essas boas práticas que a gente faz aqui dentro de Design Ops, aqui no banco, todos os times, tribos de desenvolvimento de produtos digitais se beneficiam, tá? E daí aqui do outro lado, tem 4 bolinhas aqui de temas que são correlacionados, né? Que é muito estratégico, a gente está muito perto, né? Que é a galera de produto, de marketing, de tecnologia, e também as pessoas designers de experiência do usuário, tá? Ou as pessoas designers. Beleza, gente? Então, aqui a gente faz questão também de mostrar um pouquinho da nossa estrutura, do nosso time aqui hoje, para mostrar exclusivamente essa parte de acessibilidade, né? Então, hoje aqui dentro do time de Design Ops, né? Nós temos, vou até contar aqui, eu sempre esqueço, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas, onde a gente tem uma pessoa PO, né? Para dar uma coordenada nisso tudo. Temos QAs, né? O Mal é um deles. Então, a gente tem QAs tanto de testes funcionais, instrumentados, como o Mal focando essa parte da qualidade de acessibilidade, que ele vai falar um pouquinho melhor mais para frente. Temos um profissional de pesquisa, de conteúdo, temos desenvolvedores também que têm aprendido muito sobre acessibilidade, e hoje a galera, eles aprenderam muito como um todo, né, e porque no dia a dia a gente cobra isso, né, e, enfim, também nos próximos slides a gente vai mostrar. Temos designers também trabalhando dentro do nosso time, e também temos uma designer focada em acessibilidade, que é a Ana Coentro, tá bom? Então, aqui é mais para mostrar também um pouquinho da diversidade do nosso time, e essa frente, né, que nesse caso eu coloquei 2 estrelinhas ali no Maurício e na Ana Coentro, para destacar, de fato, esse olhar focado de profissionais focados em acessibilidade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das frentes, né, de como Design Ops, né, como a acessibilidade é aplicada dentro de Design Ops, como é essa intersecção, né, quais são as iniciativas que a gente tem feito, que a gente consegue destacar não só a parte de acessibilidade, mas também essa parte de diversidade, porque não tem como a gente falar de acessibilidade sem citar diversidade, e vocês devem ter percebido isso também durante as palestras, né, as talks aqui na trilha de acessibilidade do TDC. O Mal vai começar falando aí sobre a parte do Design System e Ops, né, então é tanto o nosso produto do Design System, quanto também os nossos processos de Design Ops. Maravilha, então a gente vai começar a relacionar algumas iniciativas de acessibilidade, como o Paulo comentou, e algumas a gente vai depois trazer de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Então a gente tem o nosso Design System, né, que é o ANSI, nossa biblioteca de componentes. A gente tem ele para a versão nativo, para mobile, para Android e iOS. E a gente está colocando todos os esforços aqui para entregar os componentes acessíveis, né? E o que vem contribuindo para que a gente possa entregar uma aplicação acessível e de uma maneira muito mais facilitada na hora de implementar isso dentro dos produtos, né? Pelo fato de a gente já estar considerando a cada componente desenvolvido aqui todos os requisitos, todas as etapas de acessibilidade. Temos também o handoff de acessibilidade.
esse depois a gente vai trazer um pouquinho mais detalhado, que é a passagem de bastão, né, da equipe de designer para o desenvolvimento. Então, dentro do nosso processo, né, a gente contempla a acessibilidade tanto no handoff que a gente cria para os componentes, cada componente tem seu handoff de acessibilidade, e também todos os times, todas as tribos, né, dentro dos produtos, elas também precisam contemplar os requisitos de acessibilidade dos fluxos que elas estão atuando, trazendo isso também dentro desse handoff de acessibilidade. Temos a documentação de boas práticas dos componentes, né, onde a gente traz de uma maneira muito mais detalhada toda a questão de designer, forma de uso, código e comportamento do componente como um todo. E também nós temos uma seção totalmente dedicada aí a trazer os requisitos de acessibilidade. A gente vai conseguir mostrar isso com um pouquinho mais de ênfase nos próximos slides. Pré-requisitos nos processos, né? Como a gente destacou, a acessibilidade é um dos pilares. Então, tudo que a gente faz, acessibilidade, ela é sempre considerada, desde a construção de um componente, né? No momento de delivery, quando a gente faz uma UI review, né? Que é onde a gente tem oportunidade de envolver todos os profissionais, como design, desenvolvimento, QAs, para avaliar os componentes, começar a definir todos os parâmetros. A acessibilidade aqui, ela é considerada. Então, se a gente percebe que alguma questão técnica, da maneira que estava sendo pensado esse componente ou fluxo, ele vai ter algum problema relacionado à acessibilidade, algo que vai estar impactando para entregar a melhor experiência de acessibilidade ou usabilidade, a gente repensa e tenta trazer isso de uma outra forma. Tem os testes específicos de acessibilidade, né? Essa frente puxada aqui por mim, dentro tanto do design system como dos fluxos de acessibilidade. A gente também vai trazer isso um pouquinho mais detalhado depois e como que é essa metodologia de testes. Temos o relatório de acessibilidade, que é quando alguma equipe, né, dos diversos times solicitam para que a nossa equipe realize uma verificação de acessibilidade dos seus fluxos. A gente vem até apoiando times de fora do Banco Carrefour, do Grupo Carrefour, como o e-commerce, entre outras iniciativas. Então, aqui é um relatório detalhado, né, onde a gente procura descrever todas as barreiras de acessibilidade que esse produto está apresentando, trazendo aí uma melhoria, de acordo com as boas práticas da WCAG, os passos para reproduzir, e também a gente tem toda uma forma para poder priorizar de acordo com a criticidade, isso dentro do produto. Acessibilidade em Foco é um evento que a gente vem realizando dentro do Banco Carrefour. Nesse momento, esse evento a gente abre para o banco todo e a gente apresenta os fluxos que a gente teve a oportunidade de atuar. Então, o pessoal dos fluxos, né, os designers ou outros interessados também podem solicitar que a gente faça essa avaliação para o banco como um todo dentro desse evento. E ali a gente vai fazendo uma navegação ao vivo com o leitor de tela, identificando as barreiras e na sequência, né, como uma entrega, a gente entrega um relatório com essas melhorias para que as equipes possam atuar. Ô, Mal, Oi. Complementando você aí nessa parte, né, gente? Esse evento é muito legal porque, como o Mal comentou, né, tipo, é ao vivo o teste. É ao vivo de um teste, de um pedaço de um fluxo que está em produção. Então, a gente sempre faz um alinhamento com o time também, né, galera? A gente vai a gente vai validar o fluxo de vocês ao vivo para a empresa como um todo. O foco é para mostrar mesmo os avanços que vocês fizeram sobre acessibilidade e também mostrar a nossa realidade em relação aos problemas que a gente tem, né? Como o Mal comentou, depois a gente gera esse relatório para, enfim, alimentar o backlog e a gente acompanhar depois, né? Então, é bem bacana essa abertura dos times também, né? De abrir o livro ali, né? Abrir praticamente o código, né? Do produto deles
para analisar, e eu acho que só de ter essa abertura é muito legal também, né? Então tem sido um evento bem bacana, e o próximo, inclusive, o Mal vai fazer presencial aqui em São Paulo, né, Mal? Exatamente. E também está tendo uma nova oportunidade, né? Como a gente está num processo aí de migração de tecnologia para nativo, então a gente já está tendo a oportunidade também de mostrar todo o impacto da acessibilidade e do próprio valor da gente ter um fluxo bem estruturado de acessibilidade em todas as etapas, né? Mostrar para o banco que essas novas telas já estão sendo pensadas com acessibilidade desde o início, para que as pessoas percebam o valor e possam continuar atuando cada vez mais forte nisso e nos apoiando, né, para ter um produto cada vez mais acessível. Vou passar rapidinho aqui, então, algumas iniciativas agora dentro de Design Ops, né? A gente tem a Sala de Acessibilidade, que é um evento semanal, onde eu e a nossa designer focada em acessibilidade, a Ana Coentro, a gente tira 1 hora por semana para ficar disponível numa sala, para poder tirar qualquer dúvida dos profissionais de acessibilidade, design, desenvolvimento. Nesse primeiro momento, a gente tem uma participação muito maior de designers, para tirar dúvidas, para revisar o fluxo que eles estão fazendo aí, o handoff de acessibilidade. Então é um momento bem interessante, a gente recebia muitas solicitações, muitas dúvidas durante a semana, e a Ana trouxe essa ideia, né, para a gente reservar um momento específico para isso, para tirar essas dúvidas, e o resultado vem sendo incrível, assim. Eventos acessíveis, né, todos os eventos que a gente realiza, a gente considera a acessibilidade, tanto nos materiais, quanto na apresentação das pessoas. Isso serve para os eventos presenciais e para os virtuais, que são organizados, tanto dentro do banco, tanto ao público. Onboard acessível, né? Esse é mais voltado aqui também para a nossa explicação sobre acessibilidade no onboard que a gente apresenta para os novos colaboradores, e tanto também para o onboard que a gente faz aqui para colaboradores, pessoas com deficiência que entram no Banco Carrefour. Tem todo um trabalho aqui de acessibilizar esse onboard. Grid de acessibilidade, né, é um grupo disciplinar aí de pessoas que o banco tem de diversas áreas, né? A gente realiza esse encontro quinzenal, e ali a gente busca tratar sobre diversas iniciativas de acessibilidade do banco. A gente pode trazer alguns exemplos aí, como organização de eventos. A gente está tratando muito forte assim essa questão da biometria facial, né, que é um fluxo que tem bastante barreiras de acessibilidade. Documentações para o banco de acessibilidade, entre outras iniciativas. A guilda é um evento que eu tenho muito prazer em fazer parte aí. Boa, Mal. Ô, Paulo, se você puder só passar o próximo slide aqui, eu só vou conectar, que está dando um probleminha aqui. Tá bom. Tranquilo, Mal. Beleza, gente. Daí aqui a gente está separando mesmo em tópicos, tá? Porque a gente não ia trazer todos de tudo. Depois, quem tiver interesse também, marca um papo aí com a gente, que a gente pode conversar mais e dar mais detalhes também, tá bom? Então, daí também no último tópico ali de diversidade de perfis no time, né? Que é algo que a gente valoriza bastante aqui dentro do banco. E sempre no momento de contratar, seja colaborador ali, CLT ou alguma consultoria, a gente coloca esses pontos também para a gente ter cada vez mais perspectivas diferentes dentro do nosso perfil, né? Boa, Mal. Beleza, já estou de volta aqui. Boa, tá no slide do handoff de acessibilidade. Beleza, então a gente vai dar um foco maior aqui para algumas iniciativas que a gente tem. Então essa primeira aqui é o handoff de acessibilidade. Então aqui é uma documentação feita pela equipe de designer, onde a gente entrega para a equipe de desenvolvimento todos os requisitos de acessibilidade que o componente ou o fluxo precisam contemplar, né, para realmente ser acessível. Então, aqui dentro de Ops, né, como a gente trabalha com os componentes do Design System, então cada componente é feito o handoff de acessibilidade. Então, ali a gente traz toda a questão de semântica do componente, né, para garantir que a gente vai transmitir corretamente a função de todos os elementos, a questão também da ordem de navegação, entre outras questões relacionadas aí ao handoff de acessibilidade.
ele é feito pela nossa design system, pela nossa designer, do design system, que é a Ana Coentro, e eu também consigo fazer uma colaboração. O Figma, ele tem algumas barreiras de acessibilidade, mas a gente conseguiu ver uma forma que eu possa também contribuir e participar desse processo, porque aqui dentro do nosso time é assim, todas as pessoas têm a sua participação e a sua contribuição em todas as etapas do processo. Boa, Mal. Daí lembrando, né, gente, o handoff é a passagem de bastão, né, dos designers das squads para os desenvolvedores, né? Então, eles recebem ali a especificação, tem os detalhamentos do que eles precisam fazer ali no código, né, o cuidado que tem que ter, para depois eles desenvolverem isso da melhor maneira, né? E durante esse processo, a frente de acessibilidade ali precisa também atuar tanto em capacitação dos desenvolvedores, capacitação do time de qualidade, em capacitação do time de design, para que isso de fato funcione, né? Porque para a galera de design fazer, beleza, né? Por mais que a galera às vezes tenha algumas barreiras, enfim, é cultura mesmo, né? A gente incentivar esse processo. E depois é o garantir, passar o leitor de tela ali para ver se de fato ficou conforme o projetado, né? Então, tanto os desenvolvedores quanto os profissionais de qualidade são estratégicos aqui para que de fato isso tenha efeito, né? Que de fato tenha esse impacto na entrega. E só fazendo também a descrição aqui do slide, né? Praticamente essa especificação tem um pedaço de uma tela, né? Com, enfim, o botãozinho de voltar, o título, alguns campos de texto e alguns campos de edição de texto mesmo. E daí tem várias bolinhas com números, né? Da ordem de foco e as setinhas puxando com essa especificação, né? Por exemplo, né? A especificação de um botão. Então, tá marcado lá que é um button, a literal ali voltar, botão, tocar 2 vezes para ativar. Então, tem exatamente o recurso que a gente espera ter ao passar o leitor de tela exatamente dentro daquele botão, tá? E é legal também destacar que esse handoff, ele já foi iterado várias vezes, então a gente já está na nossa V2 de melhorias, né? Então, a gente já tirou, enxugou bastante coisa do que antes os designers precisavam especificar. Então, é isso aí mesmo, né? Conforme a gente vai usando, vai avançando, a gente vai fazendo uma melhoria contínua dentro do processo. Exatamente, o feedback vem sendo bem positivo, né? Tanto dos designers que estão conseguindo implementar esses handoffs com mais facilidade, pela simplicidade, pela evolução que ele foi tendo, e o próprio pessoal de desenvolvimento, né? Que é quem vai consumir essa documentação para poder contemplar a acessibilidade dentro do desenvolvimento, está conseguindo entender isso com muito mais facilidade. Boa, Mal. Já estamos no slide de testes de qualidade. Boa, teste de qualidade, então uma parte fundamental aqui do nosso processo é aqui que a gente garante, né, que as nossas aplicações e componentes, eles vão contemplar todos os requisitos de acessibilidade que foram pensados lá na UI Review, que também foram contemplados aqui no handoff de acessibilidade. A gente tem um foco muito grande aqui em testar com os leitores de tela dentro do Android e do iOS, mas a gente considera diversas outras características, né, no momento de fazer esses testes. Os nossos testes, eles são considerados desde o início do desenvolvimento, então a gente não deixa para testar na última etapa, o que pode gerar uma série de retrabalhos, a gente não conseguir entregar o componente como a gente gostaria. E eu trouxe uma metodologia, né, para a criação aí desses testes, que é dentro da metodologia de GURC. Então, o formato que eu costumo trazer aqui é o dado, quando, então. Então, para tentar exemplificar, né, eu pego um componente e começo a trazer diversas características que esse componente precisa contemplar para que ele seja acessível. Então, depois o Paulo vai fazer a descrição de um componente que a gente tem ali, que é o Notification. Então, ali eu quebro ele em várias etapas. Então, eu tenho que garantir que quando uma notificação surgir em tela, o feedback vai ser disparado automaticamente para a tecnologia assistiva, assim que eu preciso colocar o foco no componente. A gente tem um botão de fechar, então ele precisa ter a semântica correta desse botão, e um rótulo que descreva corretamente a sua funcionalidade. A ordem de navegação precisa fazer sentido, da esquerda para a direita e de cima para baixo. A gente considera também toda a parte de contraste e área de toque, e daí eu tenho a Ana Coentro, que faz esse trabalho, esse par visual comigo, para poder garantir que o componente
está contemplando essas características, né? E para mim uma parte muito importante dentro desse trabalho de qualidade, né? Ainda dentro da etapa de planejamento, é atuar diretamente com os nossos desenvolvedores. Então, assim que eles começam a desenvolver e estão consumindo ali tanto o handoff de acessibilidade, quanto esses casos de testes, né, que eu elaborei, contemplando aí todos os comportamentos e requisitos de acessibilidade, eles me chamam para que a gente possa verificar como que esse componente está se comportando. Nesse momento acaba até surgindo outras ideias, por vezes, que a gente não havia percebido no primeiro momento. E daí, quando a gente identifica que está tudo ok, o componente está com os comportamentos que a gente já havia especificado, é liberado para testes. Daí eu vou passando item a item, consigo lá no Gira que a gente utiliza, né, fechar esses componentes e colocar ele como concluído. Boa, Mal, vou passar o vídeo aqui agora, gente. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil. Bandeiras. Selecione uma bandeira, lista suspensa. Tocar 2 vezes para abrir. Janela pop-up. Tocar 2 vezes para selecionar. Diners, Amex, opção 1 de 5. Tocar 2 vezes para selecionar. Diners Club, opção 2 de 5. Tocar 2 vezes para selecionar. Mastercard, opção 3 de 5. Tocar 2 vezes para selecionar. Visa, opção 4 de 5. Tocar 2 vezes para selecionar. Visa Electron, opção 5 de 5. Tocar 2 vezes para selecionar. Annecy. Tocar 2 vezes. Teste. Bandeiras. Visa Electron. Lista suspensa. Tocar 2 vezes para abrir. Show. Então esse foi um componente que a gente gravou um vídeo para trazer aqui para vocês, um dos diversos componentes que a gente já tem, está contemplando todos os requisitos de acessibilidade. Então ali percebam, né, que ele atende todas as características, né, semanticamente ele informa que é um menu, né, a gente tem ali a quantidade de itens, tem também a orientação, né, que ele tem que tocar 2 vezes para selecionar. Então a gente pensa na melhor experiência aplicando aí as diretrizes da WCAG e também as diretrizes mais direcionadas aí para Android e para iOS. E como último tópico aqui, a gente traz a documentação de acessibilidade por componente. Então eu trouxe lá naquele outro slide, né? Essa documentação aqui a gente traz ela tanto no Figma quanto no Zero Rate. Quem atua na especificação da parte de acessibilidade é eu e a Ana Coentro. E aqui é uma documentação realmente bem detalhada, onde a gente traz todo o comportamento do componente, toda a parte de código que precisa ser que foi utilizada, né, no caso dos componentes a gente já entrega eles prontos. E também toda a parte semântica, comportamento. E para exemplificar ainda mais, no final dessa documentação, a gente sempre traz um vídeo mostrando a navegação dentro do iOS e do Android, para não gerar dúvidas, né, de tudo que a gente pensou aqui, trazendo o estado do componente, semântica, ordem de navegação, entre outras características. Boa, Mal, e fazendo uma audiodescrição aí da imagem também, né, uma documentação de componentes usando a ferramenta do Zero Height. Então tem a logo ali do Annecy, que é o nosso Design System, do lado esquerdo tem um menu com toda a lista de componentes, e do lado direito está escrito ali semântica, e o handoff de acessibilidade do Figma, que o Mal comentou, né? Então, em cada componente, a gente tem uma aba de acessibilidade comentando sobre as boas práticas, o que é possível ou não fazer com aquele componente, né? Também é um pré-requisito nosso de cada documentação que a gente publica. E um slide antes aqui, gente, também, só destacando mesmo um ponto que o Mal comentou, que é a sala de acessibilidade, né? Então, é praticamente um print da agenda do Google, só com destaque ali na sala de acessibilidade do período de 1 hora, toda quarta-feira, que o Mal e a Ana dão esse suporte ajudando a galera. Boa. Daí agora também a última iniciativa que a gente colocou aqui de Design System Ops, né, é o nosso próprio vídeo do Annecy Design System, né, que foi um vídeo que a gente fez no ano passado, acho que foi ano retrasado, para promover o nosso Design System, seja em evento, seja também internamente, porque é uma estratégia também, né. Então a gente também
implementou recursos de acessibilidade nele, né? Então, vou passar aqui o vídeo para vocês também. Epa, peraí que saiu até do YouTube. Calma aí. Que abriu no YouTube. Deixa eu configurar aqui. Deixa eu ver se abriu para todo mundo. Beleza, abriu certo. Close caption. Evoluir, sempre. Com foco na inovação, no crescimento, na qualidade. Sempre incluindo todas as pessoas. Apresentamos o Annecy, um produto que busca simplificar o dia a dia, trazendo mais eficiência e agilidade, construindo pontes e diminuindo barreiras, de forma consistente e colaborativa, garantindo melhores experiências de forma escalável. Simplificar, incluir, evoluir. Annecy Design System. Um produto do Banco Carrefour. Deixa eu ver aqui, consegui voltar. Então, gente, esse vídeo aqui, né, temos tanto o recurso de legenda, quanto também o de intérprete de Libras, né? E durante todo o vídeo ali, praticamente mostrando as cores do Design System, né, a junção disso tudo das telas, que hoje a gente atende 3 marcas, né, Atacadão, Carrefour e Sam's Club, até chegar de fato na logo ali do Design System, tá? Mas o foco que a gente queria dar aqui mesmo em todas as nossas iniciativas, a gente leva em consideração também o tema de acessibilidade, independente se é um vídeo promocional, se é um evento que a gente vai participar, a gente sempre está com esse nosso radar ligado, né? E agora entrando em outro bloco, né, de outra disciplina, que é a parte de conteúdo, né, de Content Ops, que é toda essa parte de operação de conteúdo, né, envolvendo também a disciplina ali de UX Writing, focada em escalabilidade e qualidade dos conteúdos que a gente produz, né. Então, aqui, dentro dos nossos manuais, dentro dos nossos, das nossas diretrizes, a gente tem boas práticas de linguagem inclusiva, né, para estar incluindo todo mundo. Descrição de imagens, como a gente faz uma descrição de imagem? Quando que é necessário fazer uma descrição de imagem? Então, tipo, não é só também para produtos digitais, é para, sei lá, redes sociais, marketing utiliza muito isso também, né? Conteúdo acessível, né? Então, também, como a gente torna as nossas interfaces como um todo acessíveis, né? Por exemplo, um botão, se eu não me engano, eu acho que o Vini, na apresentação dele, deve ter falado sobre isso. Um botão, cara, não é uma boa prática a gente colocar clique aqui, né? Ou se for num texto, por exemplo, dentro do e-mail, clique no botão abaixo. Putz, tem coisas que não são necessárias ou a gente precisa ser muito específico para que as pessoas entendam ao clicar naquele botão, né? Cada pessoa navega de um jeito diferente. A questão do nome social. Então, aí é acessibilidade, a diversidade, a gente, de fato, entender as pessoas, as necessidades. Como a pessoa gostaria de ser chamada, né? Ao fazer um cadastro ali do nosso aplicativo, site, serviço. Termos técnicos, né? A gente sabe que tem muito, dependendo a área ou setor dentro da empresa, fala muito termos técnicos. Então, a gente tem um capítulo também para falar sobre isso. E tem a parte do legal design também, que tem sido falado bastante nos últimos anos, né? Que nada mais é do que os contratos jurídicos se tornando mais amigáveis e mais entendíveis, o que já deveria ser desde sempre, né? E aqui mostrando um pouquinho das principais iniciativas, né? Começando por esse do legal design, que é legal de lei mesmo, né? Então, é a concepção de um produto jurídico com as boas práticas e princípios de design. Então, aqui nesse slide, a gente tem um print, né, de um pedaço do contrato do cartão do Sam's Club, o contrato de cartão de crédito, onde a gente pega e já fala ali, boas-vindas ao cartão, nosso contrato fica regulado com as condições de uso do cartão, e tem toda uma diagramação diferenciada, com contraste, com entrelinhamento, tem ilustração e tudo mais. E antes, esse contrato aqui era só texto, era um documento lá do Word, só texto. Não tinha boas-vindas, nada. Daí, usando todos aqueles termos técnicos e juridiquês que a gente sabe que tem, né? Que a gente não entende nada no final do dia e também ninguém lê nada, só aceita e vai embora, né? Então, esse foi um trabalho legal que a gente fez, não só nesse contrato, mas fez em vários contratos dos nossos produtos para que os nossos clientes consigam, de fato, entender o que eles estão contratando, né? Então, também é uma forma de tornar os nossos conteúdos, nesse caso, contratuais, mais acessíveis para qualquer pessoa.
Temos a Clara, a nossa guia de redação. Então, ela é um guia de produção de conteúdo mesmo, né, com exemplos, boas práticas, sempre padronizados, e reforçando, né, a comunicação da empresa, principalmente do ponto de vista da identidade de marca. Então, ali dentro também tem boas práticas de acessibilidade, diversidade e inclusão, tá? Assim como exemplos de uso. Então, é mais um canal, mais uma documentação que a gente promove esse tema de acessibilidade e diversidade. Temos o nosso manual de comunicação inclusiva. Esse manual aqui é um dos nossos manuais abertos ao público. A gente publicou, se eu não me engano, tem mais de 2 anos já. E o foco dele é simplesmente boas práticas para a gente se comunicar com todas as pessoas sem excluir ninguém, né? Então, a gente está falando aí de questões raciais, físicas, intelectuais, gênero, sexualidade, enfim, para a gente se comunicar com todo mundo, sem ficar, né, sei lá, colocando só uma questão de gênero, ou não considerar essa pluralidade do ser humano que a gente tem no dia a dia, e a gente precisa valorizar isso, tá bom? Então, a gente até tornou essa documentação aberta para que a gente consiga incentivar cada vez mais pessoas a consumirem um conteúdo aí de qualidade e sempre conversar com o maior número de pessoas. Indo agora um pouquinho para a parte de Research Ops, né, que é toda a nossa parte de operações de pesquisa. Então, também, seguindo ali o mesmo modelinho como a gente está falando para conteúdo, né, são as operações que envolvem pesquisa, focada na escalabilidade e qualidade também das pesquisas que a gente realiza no dia a dia aqui dentro do banco. Então, tem um ponto de preocupação do recrutamento inclusivo, né, tanto do ponto de vista da empresa, da consultoria, por exemplo, aliás, da empresa Banco Carrefour, quanto também da consultoria. Tem o ponto de vista da gente sempre considerar a diversidade de perfis nas nossas pesquisas e testes de usabilidade, o cuidado com as ferramentas acessíveis, né? E também sobre o grupo de testes com pessoas diversas, que pode ser uma boa iniciativa para você garantir, principalmente, algumas características que mais sofrem ou possuem dores em relação ao desenvolvimento de produtos digitais, né? Falando de ferramentas acessíveis aqui, né? Então, pensa que é assim, né? Putz, beleza, eu vou fazer um teste de acessibilidade. Beleza, eu entendo pouco e tudo mais, mas será que a pessoa vai conseguir chegar até o seu teste? Será que ela vai conseguir se comunicar com você durante o teste? Você entende? Você perguntou para as pessoas as necessidades que elas vão ter, como que ela normalmente faz um teste, uma entrevista? Tudo isso precisa ser considerado, né? E minimamente as ferramentas que a gente usa precisa estar levando em consideração todas essas características e todas essas pessoas. Daí aqui no print eu estou praticamente destacando um dos recursos do Google Meet, né, que é a ferramenta que a gente usa aqui no banco, então tudo é produto Google, e no caso aqui é o recurso do Closed Caption, né, que são as legendas automáticas. Então praticamente aqui era no dia que o Maurício estava fazendo acessibilidade em foco, e tudo que o Maurício estava falando ali estava sendo pego até com uma qualidade satisfatória pela legenda automática do Google, tá? A gente sabe que a legenda automática não tem vários problemas e sempre que tiver possibilidade de legenda manual é o recomendado. Então, precisamos cuidar de todas as ferramentas que a gente coloca dentro desse processo, né? E por último aqui o próprio recrutamento inclusivo, né? Primeiro a gente ter caso for o próprio time que faça esse recrutamento, a galera ter esse cuidado, ter essa abertura, ter um conhecimento, ter o apoio talvez de alguma empresa também parceira nisso, e o próprio fornecedor também ter essa expertise, né? Ter esses cuidados. Será que eles têm esses cuidados? O local físico, por exemplo, que a pessoa, sei lá, iria fazer um grupo focal, tem acessibilidade mínima para receber as pessoas? Quem que vai receber? Está preparado? Né? Eles sabem das necessidades das pessoas que vão vir participar? E quem está recrutando de dentro do time também está preparado? Porque senão a gente pode estar fazendo pesquisa, achando que está disparando para todo mundo que a gente gostaria, mas as pessoas estão esbarrando nas barreiras de acessibilidade que tem, seja no e-mail, seja na ferramenta do formulário, seja no espaço físico, entre outros pontos, né? Então, é um ponto muito importante também, e é um tópico também, novamente, né, como o Maurício falou, que a gente coloca como pré-requisito aqui dentro do banco. A cada pesquisa que a gente faz, a gente tenta trazer um perfil cada vez mais diverso para ter perspectivas diferentes da pesquisa que a gente está aplicando. Tá bom, gente? Só nessa questão de ferramentas, né, como a gente depende bastante de contratação de empresas de terceiros, infelizmente, né, a gente acaba esbarrando em algumas barreiras de acessibilidade. Uma boa prática também que a gente vem fazendo é reportar alguns problemas, entrar em contato diretamente com esse fornecedor, para que isso possa ser corrigido, para que a gente possa
trazer essa experiência também, né, com as pessoas que vão participar desses testes, melhorando para a gente e também para outras empresas que vão utilizar essa ferramenta. Então, a gente contribui também aí, dentro do possível, né, com as ferramentas que a gente contrata. Boa, Mal, e para a gente encerrar, porque eu acho que já deu o nosso tempo aqui, e nunca se esqueça, né, gente, acessibilidade é sobre pessoas, né, sem conversar com pessoas, sem aprender, sem ter pessoas diversas dentro dos seus próprios times, dificilmente a cultura vai para frente, né, essa é a diferença, a gente focar nas necessidades do hoje das pessoas, não só das que a gente está fazendo pesquisas e testes, né, mas que as pessoas que a gente também está trabalhando no dia a dia. Valeu aí, gente. Daí, Álvaro, eu não sei se vai ter espaço ainda para pergunta, senão a gente responde aqui por chat, tá? Sem problemas.